Olá pessoal, essa videoaula é apenas uma revisão de lógica. É como que a gente vai fazer aquele diagrama gigantesco no cálculo 2. Eu vou explicar pelo menos um pouquinho do que está acontecendo antes de botar a mão na massa. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho duas afirmações. Uma eu vou chamar de afirmação P, outra afirmação Q. Por exemplo, F diferenciável, F contínuo. Tá? Afirmações. Acontece que em notação matemática existe sempre a notação, implica se somente se. O que significa implica? Em português, claro. A afirmação 1 é mais forte que a afirmação 2. Tá? Ou seja, essa afirmação aqui ainda é mais precisa que essa. Por exemplo, ou mais restrita. É bem melhor essa afirmação. Você tem mais propriedades com ela que pode te agradar. Aqui é um caso um pouquinho mais geral. Por exemplo, se x é um número menor que 2, tá? O x é um valor que você achou que é menor que 2, então, com toda certeza, x é menor que 3. Se o x é 1,5, claro, 1,5 é menor que 2, em particular é menor que 3. Então, esse caso aqui é mais estrito. Isso aqui, eu tenho uma afirmação mais fina, melhor. Só que a questão é que também tem o que a gente chama de contrapositiva. Então, dado uma afirmação, você tem a negação dela. O que é a negação? Normalmente exatamente o oposto do que está acontecendo. Costumamos botar um til. Não que implica não p. Essa propriedade é chamada de contrapositiva. O que quer dizer isso? Bem, se essa afirmação é mais forte que essa, se não acontecer isso, em particular, não pode acontecer isso. O que a gente tem no caso, se f é diferenciável, implica continuidade. E se f não é nem contínua, então não vai ter plano tangente nem sonhando. É isso que está dizendo. Então essa afirmação é chamada contrapositiva. E colocando em miúdos, a negação de x menor que 3. X maior ou igual a 3. A negação de x menor que 2. X maior ou igual a 2. Se o número é maior ou igual a 3, em particular é maior ou igual a 2. É isso que está dizendo. A outra opção é a seta para os dois lados, que a gente chama de se somente se. O que é se somente se? As duas afirmações são sinônimos. Dizer isso é a mesma coisa que dizer isso, e dizer isso é a mesma coisa que dizer isso. Sinônimo em português. Ou, se preferir, as duas afirmações são equivalentes, que é o termo mais usado. O que para a gente vai ser interessante é um caso em que só vale isso, mas não vale isso. É o que a gente vai fazer nessa aula. P implica Q, mas Q não implica P. Ou seja, uma afirmação é estritamente mais forte que a outra. O que quer dizer isso? Tá, mas uma afirmação implica a outra. Como que eu faço a volta, digamos assim? O que quer dizer isso? Só vou falar, a dica é essa. O único argumento plausível, aceito na matemática, para que isso aqui não aconteça, é o que a gente chama de contra-exemplos. Qualquer outra coisa que você fizer, está errado. Vamos fazer uma explicação. Nessa cidade, toda mulher é loira. Aí um fala, não, nem toda mulher é loira. Por quê? Aí, se ficar com essa argumentação, porque a genética não explica que não sei o quê, que pode nascer morena, que... Você não explicou nada. Não fez nada. Só está dizendo, dando voltas na... Está dando voltas. Como que se mostra que nessa cidade nem toda mulher é loira? Estilo São Tomé. Pega uma, aqui temos uma morena. Acabou. Mostrando mesmo, com contra-exemplo.
Não é para ficar escrevendo, dado epsilon, não sei o quê. Não. Pega um exemplo e acabou. É esse o único procedimento. São Tomé mesmo. Só acredito vendo. Não fez isso... Bem, eu já terminei doutorado, tudo isso. Eu nunca vi outro argumento. O único que eu conheço é contra-exemplo. E o que a gente vai fazer, muitas vezes, que é o interessante, é trabalhar muito com isso, mas sem explicitar essa segunda parte. O que quer dizer? Que a gente vai ficar fazendo uma lógica que a gente vai usar tudo que tem direito. Então, muitas vezes, vamos trabalhar com isso e com a contrapositiva. E eu vou dizer que vamos ter uma estrutura dessa, indução, uma mais forte que a outra, ficando brincando, afirmações independentes, que um não tem nada a ver com o outro. E o que a gente vai saber é trabalhar com isso. Saber a negação disso, negação com isso implica negação de não sei o quê, e assim vamos brincar com o diagrama. Vamos colocar um monte de situações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, diferenciabilidade implica continuidade, diferenciabilidade implica existência de derivadas parciais, continuidade e derivadas parciais são independentes, classe 1 implica isso aqui, e o que a gente vai fazer é o seguinte, diferenciabilidade é uma informação mais forte que essas, e vamos fazer uma escadinha. Essa afirmação é mais fraca que é mais fraca que essa. Essa aqui é muito mais forte. Classe 1 implica diferenciabilidade. Então, se a função não é diferenciável, não é classe 1. E a gente vai fazer na próxima videoaula um monte de situações rápidas dessa. Só para explicar o que está acontecendo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.